Muito boa tarde desde a sala de mercados da IG Markets. Vamos então fazer o apanhado desta semana, uma semana muito profícua em notícias de bancos centrais a nível mundial. O Banco Central da Austrália iniciou a semana em manter as taxas e anunciou que manteve as taxas de juros para o dólar australiano e, portanto, a moeda acabou por, de alguma forma, ser beneficiada por isso, no sentido em que o mercado teria uma expectativa de que o banco cortasse portanto, a taxa de juro e testou máximos de 2011, portanto um 0,9, um 10, apenas para terminar a semana a 1,0650 por aí, depois tendo em conta as notícias que tivemos no final da semana, mas já lá vamos. O Banco de Inglaterra acabou por manter a taxa de juro, portanto a 0,5% em mínimos, mas anunciou um terceiro aumento do Quantitative Easing, portanto o programa de compra de dívida do Banco Central do Banco de Inglaterra, em 50 mil milhões de libras adicional e, portanto, passou para 325 mil milhões de libras o total do programa até agora. As razões encontradas foram sobretudo o facto de, se não se procedesse a este aumento do montante de compra de dívida pública, portanto de gilts adicionais, aquilo que poderia acontecer era a inflação ir para baixo do target a médio prazo e, portanto, o Banco de Inglaterra está a tentar, dessa forma, estimular um pouco a economia e, do nosso ponto de vista, não devemos ficar por aqui no que diz respeito ao montante total de compras de dívida e no futuro isto deve ser ainda mais aumentado. Vale a pena acompanharmos o relatório durante esta próxima semana, o relatório trimestral para a inflação e ver qual é que é então quais é que são os novos targets para a inflação do Banco de Inglaterra. O Banco Central Europeu manteve as taxas a 1%, mas aprovou as medidas que tinham sido já anunciadas em dezembro, portanto, sobretudo medidas de apoio aos bancos mais pequenos, aumentou os colaterais, ou o leque de colaterais disponíveis para efeitos de desconto junto do Banco Central. Há aqui um aspecto importante, que é o Banco Central Europeu estava bastante preocupado com o facto do crédito não estar a passar para a economia e estar dessa forma a limitar a concessão de crédito a cerca de 80% do tecido empresarial da zona euro, que é composto por PMEs e que dependem bastante do crédito e, portanto, ou do fluxo de crédito. E, portanto, o Banco Central Europeu, dessa forma, permite aos bancos usarem, por exemplo, como colateral para efeito de desconto junto do Banco Central, não junto do Banco Central Europeu, mas junto dos bancos centrais nacionais, através das chamadas as linhas ELA, não é? E basicamente isto permite aos bancos nacionais usarem como colaterais os empréstimos que tenham, empréstimos hipotecários, por exemplo, empréstimos a empresas. Não me quero alongar muito aqui nas condições, se tiverem curiosidade leiam a newsletter de segunda-feira que vamos abordar essa questão, mas de qualquer das formas a questão aqui é que é mais uma medida no sentido de apoio à banca, ok? Portanto, é mais uma medida no sentido de estimular o crédito e é particularmente importante, tendo em conta que nós vamos conhecer o PIB na quarta-feira, vamos conhecer o PIB para a zona euro como um todo e também para vários países a nível europeu, para a França, para a Alemanha, para a Espanha e para a Itália. Portanto, principais economias da zona euro vão divulgar o crescimento do PIB. Nós antecipamos uma contração de 0,4%, 0,3%, 0,4%, a partir de 0,4% na quarta-feira para a contração do PIB na zona euro. A semana terminou também, terminou mal, sobretudo nos Estados Unidos. Tivemos a confiança dos consumidores da Universidade do Michigan, divulgada da parte da tarde, e foi divulgada a 72,5 pontos, quando se esperava um resultado de 74 e o anterior tinha sido de 75.
pontos, ok. Portanto, acaba por ser aqui, de alguma forma, um balde de água fria num dia em que nós soubemos, ou que foi anunciado, que afinal o acordo parlamentar, ou o acordo que supostamente teria sido aprovado na quinta-feira, portanto, ontem, e o mercado teve bons desenvolvimentos em função desse acordo, não é? Acaba por não ser realidade, e existe a possibilidade real de, no domingo, não ser aprovado então este suposto acordo que teria sido encontrado pelos vários partidos, e a extrema-direita, que também faz parte do governo de coligação, disse que não podia votar a favor portanto, destas medidas de austeridade que estão a ser impostas à Grécia. Portanto, muita incerteza no que diz respeito ao desenrolar desta situação na Grécia. Portanto, essa questão é que deverá continuar a marcar a evolução do mercado. Quanto à próxima semana, antecipamos desde logo o PIB, a divulgação do PIB na quarta-feira. Na terça-feira temos também o ZUL, o indicador de confiança na zona euro, e as vendas a retalho nos Estados Unidos. Na quarta-feira temos então a divulgação do PIB, portanto absolutamente fundamental, e a produção industrial nos Estados Unidos, portanto também da parte da tarde. Terminamos na sexta-feira com a inflação para os Estados Unidos, portanto uma semana muito, muito completa e bastante importante em termos de indicadores económicos, em que apenas na segunda-feira não temos grandes divulgações, mas de resto uma semana que pode de facto ter um forte impacto na evolução dos principais índices do mercado. Resta-me agradecer a vossa atenção e até uma próxima oportunidade.